Hoje eu quero falar com vocês sobre a comparação. E eu vou dividir esse tema em duas partes. Primeiro, nesse vídeo eu vou falar sobre uma comparação ruim, uma comparação disfuncional. E no vídeo da parte 2 eu vou falar sobre uma comparação que pode ser positiva e pode ser funcional, tá bom? Então vamos aqui para a parte 1. Nós ouvimos constantemente que comparação é algo ruim, para você não se comparar, que comparação te faz mal, que comparação te gera ansiedade, e eu, como psicóloga, eu concordo com isso tudo. Porém, a comparação é uma coisa que existe no nosso dia a dia. Se fosse possível a gente não se comparar nunca, eu até acho que seria bem melhor. Mas, principalmente atualmente, que nós temos um acesso muito grande na vida de outras pessoas por causa das mídias sociais, essa comparação ela é praticamente inevitável. Eu vejo isso comigo, com as pessoas, né, da minha convivência e principalmente com os meus pacientes. Quando nós nos interessamos por um tema, e aqui estamos falando de provas, de preparativo psicológico para provas, quando eu começo a estudar para uma prova, o algoritmo vai me conectar, eu vou buscar conteúdos em relação a esse tema, certo? Então vai aparecer muitas pessoas que também estão nessa caminhada comigo, né? Parecida aqui comigo. E é aqui que começa muitas vezes uma comparação ruim, né? Lembra que nesse vídeo eu vou falar sobre uma comparação ruim, no outro eu vou falar numa comparação que pode ser positiva. Então, por exemplo, eu vou lá e me comparo com o João. E o João, ele diz que ele estuda 12 horas por dia. Mas aí daqui a 3 segundos eu tô rolando o feed e tô vendo a vida da Joana, que diz que todos os dias, obrigatoriamente às 8 da manhã, ela começa a estudar sem falha. E daqui a pouco eu tô vendo a vida do Pedro, que diz que comprou lá um método e que ele consegue aplicar. E aí vou ter diversas comparações com diversas pessoas que muitas vezes eu nem sei a realidade da vida delas, porque as mídias sociais nos traz isso, né? Uma vitrine da coisa, uma vitrine da vida da outra pessoa e do que ela diz que ela está fazendo ou que ela não está fazendo. Então eu não sei exatamente a realidade. E eu não tô dizendo, tá, pessoal, que essas pessoas estão mentindo, tá? Porque realmente tem gente que estuda 10, 5, 12 horas por dia. Eu vejo isso com os meus pacientes também. Eu estou dizendo que as pessoas têm realidades diferentes. Então, por exemplo, quem trabalha fora vai ter uma realidade para conciliar com o estudo. Quem tem filhos vai ter uma realidade para conciliar com estudos. Quem é casado vai ter outra realidade, né? Quem não tem filhos, quem não trabalha, quem mora sozinho, quem tem um trabalho mais flexível, home office, por exemplo, vai ter outras realidades. E aqui que começa o problema. Eu começo a encaixar ou querer encaixar uma realidade da qual muitas vezes eu nem conheço dentro da minha. Então, talvez o Pedro ele tenha mesmo as 12 horas de estudo disponível por dia. Mas e se eu tiver só 3 horas? Se eu trabalhar e chegar em casa no fim do dia e tiver só 3 horas de estudo disponível por dia, às vezes nem isso. Essa é a minha realidade. E aí, quando eu me pego nessa comparação de realidade com muitas vidas, qual que é a sensação que começa a me gerar? Eu não vou conseguir, eu não estou fazendo o suficiente, eu não dou conta, eu não vou dar conta, eu não estou me esforçando, eu não estou tendo disciplina o suficiente. E a gente começa essas inúmeras comparações que vai ter outra sensação que dói demais, né? Que é a ansiedade. Então a gente anda e cai na ansiedade, às vezes anda e cai na procrastinação. Então a comparação de forma disfuncional com a vida de muitas pessoas, ela traz essa sensação de que nada o que eu sou, que eu faço, que eu tenho, que eu consigo é o suficiente. Então, se você faz isso, e muito provavelmente você faz, cuidado com essa comparação, né? Daqui a pouco eu vou falar de outra comparação, né? Da comparação positiva, mas cuidado com a comparação de que você se compara ali sem saber a realidade da vida da outra pessoa e você tem que olhar pela ótica da sua realidade em relação a esse tema de estudos. E aí, quando a gente consegue organizar a nossa realidade, a gente também consegue ter um controle maior sobre isso. Então, eu querer ter 12 horas, por exemplo, de estudo disponível. Se eu não tenho essas 12 horas dentro de uma comparação, isso vai me fazer mal.
Mas se organizar a realidade e ver que eu tenho 5 horas disponíveis, eu consigo organizar uma realidade dentro dessas 5 horas. 1 hora, 2 horas, tanto faz. Mas o eixo da coisa é você olhar a sua realidade e você aplicar ali o que você aprende de acordo com a sua realidade. Isso vai ser muito mais eficaz para você do que você ficar se comparando com realidades que você nem conhece. Então, de novo, desse todo, seria muito bom não se comparar nunca, talvez, né? Mas eu não vejo isso sendo possível, principalmente atualmente. Então, cuidado com essa comparação, lembre disso que a comparação, ela precisa ser, às vezes, uma comparação realista, tá bom? Então, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, fica para você assistir a parte 2, deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo, tá bom? E até mais, tchau!